Deus é bom, né? Ô, glória! Podemos sentar, queridos? Aleluia! Obrigado, grupo de louvor. Aleluia! Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia! Dia feliz, né? Muito bom nós estarmos todos reunidos aqui no nome de Jesus. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então o Senhor está operando grandemente no nosso meio, né? A gente pode perceber a unção que está fluindo no nosso meio. Porque esse dia, aleluia. Meu irmão, eu estava ali meditando, porque o dia da ceia são um dia muito alegre. Acho que esse dia todo mundo pede perdão a Deus, né? Chega assim, Senhor, me perdoa o que eu fiz esse mês, esse dia. E aí, coração, todo mundo fica com um coração sensível, né? À voz do Senhor. Mas muito bom, né? Muito bom estar aqui. Você que está de outra igreja, hoje é ceia, pode participar, tá? Porque a ceia não é do verbo da vida, a ceia do Senhor. Né? Eu fico imaginando no dia do Senhor, quando nós encontrarmos, tiver todo mundo lá na glória. Já pensou Jesus ministrando a ceia para todos nós, né? Aquela multidão, aquela igreja tão grande, aquela multidão de gente, você olha assim, você não vê o fim, né? E Jesus ministrando a ceia para todos nós, né? Ele fala para seu discípulo, né? Ante um dia que seja ministrada a todos. Então um dia da ceia, a gente fica muito feliz de saber que vamos participar da ceia e o dia que o Senhor estiver celebrando para todos nós. Esse dia é um dia glorioso para todos nós. Então, querido, que nós possamos estar atento com as coisas concernentes ao reino, né? Isso é muito importante. A Santa Ceia, ela é importante para todos nós que somos cristãos, que nasceu de novo. A Santa Ceia, ela é importante para nós. Assim também como o batismo, né? É importante para a igreja. O batismo, nós aceitamos Jesus? Sim, aceitamos Jesus. Então, é importante que nós descemos as águas, somos batizados, porque aí nós vamos ser revestidos, né? Com o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, o batismo é muito importante, assim como a Santa Ceia. Ser batizado no Espírito Santo também, para falar em outras línguas, novas línguas. Isso é muito importante, porque é uma ferramenta, não dizer que Jesus é uma ferramenta, mas é um meio de você estar orando, de você, e às vezes não precisa estar ali ajoelhado ou sentado, sei lá, orando, mas você pode vai estar movimentando e orando em língua. Porque o orar em língua, meu irmão, é uma ferramenta em nossas vidas, é uma ferramenta poderosa. Porque a Bíblia diz, quando nós estamos orando em língua, nós não estamos falando a homens, nós estamos falando a Deus. Deus move através do orar em línguas, né? O diabo, ele fica furioso porque ele não sabe o que você está orando, né? Quando você está orando no português, você está falando, ele está ouvindo. Mas quando você está orando em língua, o diabo não tem acesso a essa oração. Então, essa oração é você em contato com Deus e Deus operando através da sua vida. Meu irmão, se quer crescer na vida, começa a orar em língua, começa a buscar em Deus em oração em língua. Tira tempo, momento de oração em língua. Isso é uma ferramenta muito boa dentro de nós. E nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, ele se levanta com grande poder para fazer coisa extraordinária através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos hoje participar da ceia, mas antes vamos ouvir uma palavra, né? O que o Senhor tem para as nossas vidas. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 8, né? E o verso em diante. Hoje está aqui a família Rodrigues, né? Lá de Arthur Nogueira, Benevides e Alvina, e o seu neto nos visitando, né? Mateus, né? O menino afogueado, já fazendo o último ano do Rema.
Glória a Deus pela vida deles, né? Benevides foi um homem que nos estendeu a mão para nós quando chegamos aqui em São Paulo, amado. Chegamos aqui em São Paulo puxando a cachorrinha e hoje, graças a Deus, estamos aqui, né? Fazendo a obra do Senhor, mas graças a Deus pela vida desse casal, que foi uma ponte para nós estarmos aqui, né? Então eu louvo a Deus pela vida deles. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia lá no livro de Romanos, como eu disse, Romanos capítulo 8, verso 1. Ele disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia diz, amado, que não há nenhuma condenação para aqueles que andam segundo o Espírito, né? Quando nós andamos em Espírito, amado, o pecado, ele não tem voz ativa, ele não tem acesso em nossas vidas. Então, a Bíblia ela nos alerta, né? Que não há nenhuma condenação para aqueles que andam no Espírito, né? Ele diz: portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós precisamos sempre andar, amados, segundo o Espírito, porque quando nós andamos segundo o Espírito, nós vamos estar sempre fazendo a vontade do Senhor. Quando nós andamos na carne, nós estamos fazendo a vontade nossa, a vontade do mundo, a vontade das coisas naturais. Mas quando nós andamos no Espírito, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Mas para nós andar no Espírito, amado, nós precisamos estar sempre meditando a palavra de Deus. Hoje, quanta refeição vocês fizeram hoje? A gente já fez 3. Eu fiz uma, mas foi uma caprichada, né, irmão? Fui convidado para um churrasco, aí comi bem, não deu para fazer a terceira, não. Mas, meu irmão, nós, no nosso corpo físico, como muitos falaram, fizemos 3 refeições, outros fez 2, outros fez uma, porque foi um churrasco meio reforçado, então você fica um pouco meio cheio. No carne, ela demora de digerir, né? E no espírito, amado, quantas vezes hoje nós alimentamos o nosso espírito? Você parou para ler a Bíblia hoje e meditar pelo menos um versículo? Né? Você tem aquele manual, isso, obrigado, devocional, que você todos os dias pega ele e lê pelo menos um capítulo dele para saber a vontade de Deus para a sua vida? Então, querido, para nós, é por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque, amado, quando nós alimentamos no nosso espírito, amado, a nossa carne não tem, a nossa alma não tem pensamento ruim, não tem acesso às coisas naturais como é, né? Mas quando nós alimentamos o nosso espírito, e nós precisamos cada dia alimentar o nosso espírito. Porque quando nós alimentamos o nosso espírito, nós vamos andar no espírito. Então a carne ela não tem acesso. Porque a carne, ela milita, ela luta contra o nosso espírito. E se nós alimentar o espírito, amado, o nosso espírito vai se tornar forte. Agora, nós não alimentamos o nosso espírito é fraco. Então, por isso a Bíblia nos mostra que nós precisamos meditar na palavra de Deus. Precisamos ler a Bíblia. Eu vi um dizer que quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, é bem. Mas quando nós lemos 4 vezes por semana, a nossa vida melhora. Então, por quê? Porque nós estamos alimentando o nosso espírito. Por isso a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles, né, que andam segundo o Espírito, não segundo a carne. Porque a carne, amada, ela só deseja as coisas do mundo. Mas quando nós alimentamos o nosso espírito, o nosso espírito vence a carne. Né? Porque é aquele dia que a gente está a fim de vir para o culto, para participar do culto, e daí a pouco vem assim um desânimo dentro de você. Porque a carne talvez está mais forte. Mas quando o espírito está mais forte, o seu espírito dá, voz ativa à carne.
Aí a carne submete ao seu espírito e você começa a andar na vontade do espírito, não na vontade da carne. Por isso a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão segundo o espírito, não segundo a carne. Abra sua Bíblia ainda lá no livro de Colossenses. Aleluia. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, o verso 1 em diante. Disse, se pois, todos encontraram? Aleluia. Minha esposa disse que eu ando muito rápido com a Bíblia, quer que todo mundo me acompanhe, mas glória a Deus por isso, né? Ele disse, se pois foste ressuscitado juntamente com Cristo, busca as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Ele disse, se pois foste ressuscitado, mas nós já ressuscitamos com Cristo. Quando nós aceitamos Jesus e fomos batizados, nós ressuscitamos com Cristo. Nós estamos em Cristo, nós estamos sentados ao lado de Cristo. Cristo é a nossa fonte, é a nossa rocha. Então nós estamos com Cristo. Nós já ressuscitamos junto com Cristo. Ele diz, pensa nas coisas de cima. Pensa nas coisas do alto. Pensa nas coisas de Deus. Então, amado, quando nós andamos no Espírito, nós vamos pensar as coisas que é de cima. Ai, pastor, mas eu não sei como é as coisas lá de cima. Leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você sabe como é as coisas lá de cima. Mas se eu não ler a Bíblia, eu não sei como é as coisas lá de cima. Porque diz, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Porque da terra, amado, elas são passageiras. Mas as de cima são eternas. Dispensai com as coisas do alto, as coisas do céu. Por quê, amado? Porque estamos andando no Espírito. Amém? Ele diz, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. As da terra, amado, nós convivemos com ela todos os dias. Mas vamos começar a pensar nas coisas de cima. Quando vamos pensar nas coisas de cima? Vamos ler a Bíblia, né? O Senhor disse para Jeremias, o que tu vês? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor disse, olha, assim eu faço velar a minha palavra sobre a sua vida. Então, amado, se nós começarmos a pensar nas coisas de cima, as coisas da terra, ela vai se chegar. Porque a Bíblia diz, busca o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos a presença de Deus para nossas vidas, as coisas em volta das nossas vidas vão ser acrescentadas. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor trabalham em nosso favor. O anjo do Senhor trabalha em favor de cada um de nós. Então, a nossa preocupação, não precisamos viver preocupados, mas nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Quando nós invocamos o nome do Senhor, o Senhor nos responde. Quando nós invocamos o nome do Senhor, a oração é respondida. Muitas vezes, querido, nós se envolvemos tanto com as coisas naturais, mas deixamos as coisas espirituais de lado. E sendo que as coisas espirituais é essencial para as nossas vidas. Nós precisamos buscar primeiro a fonte, porque quando nós buscamos na fonte, os resultados vêm para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia lá no livro de Filipenses. Você está aí pertinho, né? Você está em Colossenses, vai para Filipenses, capítulo 4, né? Não vive, querido, uma vida de ansiedade, né? No que beber, no que comer, no que vestir, né? Agora está chegando os eventos das mulheres, né? E as mulheres gostam de vir para... Os homens não, os homens vestem uma calça e põem uma camisa, vão para o culto. Mas as mulheres é muito chique, né, irmão? Porque a mulher é uma coisa que Deus fez assim, sabe? Tirou da nossa costela, né? Tirou aí.
Vou modelar aqui uma pecinha boa para esse camarada. Então, olha que coisa linda. Então, Deus nos preparou. Então, Deus prepara tudo isso para nós. Então, por que ficar pensando o que eu há de comer, há de beber, há de vestir? Então, viver uma vida de ansiedade. Nós devemos buscar em Deus. Deus é a nossa fonte. Deus é a nossa solução, porque lá em Filipenses capítulo 4, verso 19, ele diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo a sua glória e riqueza em Cristo Jesus. Então, Ele é quem supre as nossas necessidades. Quando nós começamos a pensar isso, amado, nós se tornamos pessoas melhores. Nós não ficamos aquela pessoa preocupada no dia de amanhã. Por quê? Porque a ansiedade não deixa nós, muitas vezes, ler a Bíblia. Levantamos de manhã, em vez de pegar a Bíblia e ler pelo menos um versículo, nós não, eu tenho que levar o menino na escola, eu tenho que trocar a fralda do bebê, eu tenho que fazer... Sabe, amado, nós deixamos a palavra de Deus para o segundo plano. E quando nós deixamos a palavra de Deus para o segundo plano, quando chega o final da tarde, nós não temos mais tempo de ler a Bíblia, nós já estamos cansados. Né? E aí nós pegamos a Bíblia e senta ela no colo, daqui a pouco está cochilando em cima da Bíblia. Mas, querido, nós precisamos alimentar o nosso espírito. O nosso espírito precisa ser alimentado. Quando nós levantamos de manhã, pegamos a Bíblia, antes de fazer todas as coisas, o nosso momento devocional, e ler pelo menos um texto da Bíblia, procurar um versículo e orar, que o Senhor vai colocar aquele versículo no teu coração, você lê aquele versículo e começa a meditar durante o dia, durante o seu trabalho, alimentando o seu espírito. Aí nós se tornamos pessoas melhores. Quando alguém chegar e trazer um insulto para nós sabemos perdoá-lo. Nós sabemos compreender. Por quê? Porque nós estamos alimentando o nosso espírito. Nós não estamos alimentando a nossa carne. Né? Quando nós estamos lá fazendo aquela entrega e alguém chega e dá aquela buzinada, a gente não precisa levantar a mão. Por quê? Porque nós estamos alimentando o nosso espírito na palavra de Deus. E nós se tornamos pessoas melhores quando nós andamos segundo a palavra. Então, querido, nós precisamos alimentar todos os dias o nosso espírito. Então, aqui a Bíblia fala, você encontrou em Filipenses capítulo 4... Filipenses capítulo 4, verso 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes... em tudo seja o vosso pedido conhecido diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, querido, quando nós oramos, né, o Senhor diz que nós não devemos andar em ansiedade, mas colocar tudo diante dele. Quando nós colocamos em oração a nossa vida, a nossa necessidade, a nossa dúvida, a nossa fraqueza diante do Senhor, né, aí a Bíblia diz que a paz, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração. Então o nosso coração é guardado. Por quê? Porque eu orei, porque eu clamei, porque eu expressei diante do Senhor. Então minha mente é guardada, o meu coração também é guardado. E a paz que excede todo entendimento vai guardar o meu coração, porque, amado, eu estou conectado com o Senhor. Então, querido, nós precisamos todos os dias da nossa vida andar conectado com o Espírito Santo. Jesus estava prestes a subir ao céu, ele reúne os discípulos e disse: olha, vou voltar para o Pai, mas não vou te deixar só. Enviarei o Espírito Santo, ele virá e ele é o Consolador, ele ensinará todas as coisas. Amado, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E nós precisamos alimentar o nosso espírito para que o nosso espírito escute o Espírito Santo. Deus, amado, ele vai falar em nossos corações, ele não vai, muitas vezes ele está falando, e nós com a nossa preocupação, com o nosso anseio, com a nossa dificuldade, com as nossas divergências, nós não ouvimos a voz do Senhor. E muitas vezes, querido, nós fazemos coisas que não dá certo na nossa vida, fazemos negócio, não deu certo, fazemos plano, não deu certo, porque muitas vezes o Senhor está falando conosco e nós não estamos ouvindo. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito, porque quando nós ouvimos a voz do Espírito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Então, querido, nós precisamos ser mais sensíveis à voz do Espírito. O Espírito Santo está querendo falar com cada um de nós todos os dias, todos os momentos, mas muitas vezes nós não estamos prontos para ouvir a voz dele. Mas muitas vezes, amado, quando nós estamos na nossa necessidade, nós diga: Espírito Santo, me ajuda. Ele é tão bom, ele é tão fiel, que ainda com todas as nossas fraquezas, as nossas divergências, ele está pronto para nos ajudar. Porque ele é o nosso consolador, ele é o nosso professor, ele é o nosso instrutor, ele é o nosso mentor, que nos dirige e nos conduz em tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos falar com ele, pedir orientação a ele nas coisas pequenas. Muitas vezes nós queremos falar que pedir ajuda do Espírito Santo quando as coisas já estão complicadas. Mas não, nós precisamos falar com ele durante o dia, no começo do dia, ou no final do dia, ou no meio do dia, ou qualquer hora do nosso momento. Nós precisamos pedir ajuda para ele, que ele possa nos ajudar, nos conduzir. Então, quando nós temos essa amizade, esse contato, essa graça de estar pedindo para o Espírito, ele vai sempre nos orientar o caminho que nós precisamos percorrer. Porque Deus, amado, ele tem cuidado de nós. E ele disse aqui: a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí você olha para o verso 8 e diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, e tudo que é honesto, e tudo que é justo, e tudo que é de puro, e tudo que é de amável, e tudo que é de boa fama, e há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Querido, nós temos que pensar nas coisas boas. Muitas vezes nós ficamos pensando nas coisas ruins, pensamentos que já foi passado, né? Jesus disse que ele já jogou o nosso pecado no mar do esquecimento, né? As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo no nosso coração, na nossa mente. Então nós devemos pensar nas coisas boas, nas coisas que são do alto, nas coisas que vêm de Deus, não nas coisas terrenas. Porque as coisas terrenas estão oferecendo nós cada momento, cada situação que nós vemos pela frente. Mas nós devemos pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, né? Nós não podemos também ser um julgador, julgar as pessoas, né? Mas nós devemos amá-lo e devemos pensar em tudo de bom para alguém, né? Que a Bíblia diz que nós não devemos julgar o nosso irmão, nós devemos julgar a nós mesmos. Então, por isso, a Bíblia diz que nós devemos pensar naquilo que é bom. Tudo que é bom, vamos pensar. Não deixamos as influências mundanas chegarem em nosso coração, dizer que não dá certo. Porque muitas vezes as coisas não dão certo nas nossas vidas, porque muitas vezes nós confessamos errado, irmão, né? Às vezes tem situações que tá difícil, nós vamos falar: tá difícil mesmo, não vai dar, não. Não vai dar, sim, eu creio, né? Deus suprirá todas as necessidades. O Senhor está conosco para suprir as nossas necessidades, né? Então nós devemos pensar naquilo que é bom. Amém? Amém. Abra sua Bíblia ainda no livro de Romanos. Romanos capítulo 12, né? Romanos capítulo 12, o verso 1 e o 2. Aleluia. Veja o que a palavra de Deus disse. Rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele disse: apresenta, né? Apresenta a Deus os vossos pensamentos como culto ao Senhor, cultuando ao Senhor, glorificando a Deus. Ele se apresenta ao Senhor. E o verso 2 ele disse: e não vos conformeis com este mundo. Né? Não se conforma com este mundo. Porque, amado, porque o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Se o mundo jaz do maligno, um maligno que está operando no mundo, então, amado, nós devemos mudar os nossos pensamentos. E nós não devemos conformar com a situação que estamos vivendo.
porque temos um Deus poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Ele disse, mas transformai-vos pela renovação. Transforma pela renovação dos vossos pensamentos. Então, amado, quem muda os pensamentos somos nós. Deus não vai chegar e pegar o seu pensamento e, sabe, torcer e mudar, não. Somos nós que devemos mudar o pensamento. Por isso a Bíblia nos orientou lá, né? Pensar naquilo que é bom, agradável, né? Se já ressuscitamos com Cristo, pensamos nas coisas do alto, que é de Cristo. Então ele está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vossa renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Para nós experimentar a boa vontade, a vontade de Deus, amado, nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Tem pensamento de morte, pensa vida. Tem pensamento de derrota, pensa vitória. Tem pensamento de pobreza, pensamento de ser um vitorioso, um rico, né? Abençoado para abençoá-lo. Né? Muda os pensamentos. Eu não tenho, não, eu tenho, porque Deus supre as minhas necessidades. Os pensamentos sou eu que vou mudar, não é Deus. Deus nos dá a ferramenta para nós mudarmos. Mas se nós não mudarmos, vai ficar na mesma coisa. Se nós começarmos a confessar derrota, nós vamos ser derrotados. Muitas vezes, querido, nós colocamos a sentença naquilo que é para nós. Ah, vamos fazer isso? Não, não dá. Não, não dá. Muda os pensamentos. Né? Experimenta qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Deus quer o melhor para cada um de nós. O desejo de Deus que cada um de nós vivemos uma vida saudável, uma vida abençoada, uma vida na sua presença. Porque um dia na presença do Senhor é melhor do que mil dias em outro lugar. A presença de Deus nos preenche em todos os espaços das nossas vidas, da nossa necessidade. Mas a presença dEle. E realmente nós temos Ele o dia todo dentro de nós. Ele torcendo para o sucesso de cada um de nós. E muitas vezes nós deixamos Ele apagado. Mas nós precisamos reaviver o nosso espírito, para que o nosso espírito tenha certeza daquilo que Deus opera através de nós. Mas nós precisamos consultar a palavra. Quando nós se adaptamos, quando nós chegamos, quando nós envolvemos com a palavra de Deus, o Espírito nos envolve e nos traz segurança e nos traz firmeza. Então, querido, nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Então, para mudar os nossos pensamentos, temos que cada um de nós tomar essa atitude. Volta lá para o texto, Romanos 8. Aleluia. Romanos 8, verso 2. Veja o que a palavra de Deus disse. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito. O Espírito só leva você à vitória, mas a lei do pecado leva à morte. A morte, amado, o que a Bíblia está dizendo aqui, não é a morte física. Porque a morte física, todos nós um dia vamos passar. A menos que Jesus venha e nós seja arrebatado, né? Eu espero isso. Mas ele diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Livrou da morte, amado, da morte espiritual. Um homem morto espiritualmente, amado, é uma geladeira. Porque se você tem contato com a pessoa quando está afastado do caminho do Senhor, ele fica uma geladeira. Tudo que você mostra para ele, ele não enxerga. Então, a Bíblia diz que o Senhor nos livrou do pecado e da morte. O pecado, ele está no mundo, mas o Senhor nos livrou. Quando nós cremos em Jesus Cristo e quando nós vivemos segundo a palavra, nós somos livres do pecado e da morte.
Porque o pecado, ele pode estar rodeando, querendo uma brecha para poder entrar. Mas se nós estamos ligados no Espírito, se nós estamos conectados no Espírito, o pecado não tem poder sobre as nossas vidas. Se você olha para o verso 5, ele diz, pois os que são segundo a carne, inclina para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, querido, aqui ele diz, pois os que são segundo a carne, inclina para as coisas da carne. O homem afastado do caminho do Senhor, os pensamentos, as atitudes dele é somente para a carne. Mas o homem que anda segundo a vontade do Senhor, o espírito dele inclina sempre para o Espírito. Ele disse, o Espírito para os... Ele disse, pois os que são segundo a carne, inclina para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Eu prefiro inclinar para as coisas do Espírito, porque ela me traz resultado, e resultado seguro. Aleluia. O verso 6, ele diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Queremos ter paz, amado. Precisamos inclinar para o Espírito. Se nós não inclinar para o Espírito, amado, muitas vezes o que alguém fala nos irrita. Mas quando andamos no Espírito, inclinando para o Espírito, pode falar 1000 coisas que não vai entrar no seu ouvido. Seu ouvido é selado, é tampado das coisas mundanas. Mas nós precisamos inclinar para o Espírito. Porque o Espírito nos guia, o Espírito nos ensina, o Espírito nos conduz. Aleluia. O verso 7 diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Veja, a inclinação, quando nós inclinamos para a carne, amado, é inimizade contra Deus. Nem em verdade o podia ser. E os que estão na carne não pode, o verso 8, não pode agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Anda no Espírito. Quer desagradar a Deus? Anda na carne. Porque na carne, amado, qualquer coisa que nós ouvimos que não agrada a nossa carne, eu não levo desaforo para casa. Porque está inclinado para a carne. Mas quando eu estou inclinado para o Espírito, eu engolo o sapo com as perninhas abertas. Teve irmão que falou, não, mas não é literal não, irmão, é... Por quê, amado? Por quê? Você está inclinado para o Espírito. Então, coisas que vêm para te atingir, você engole. É melhor ter paz do que razão. Tem uma filosofia de um filósofo aí que diz que é melhor ter paz do que razão, né? Muitas vezes a razão vai te trazer uma complicação. Então, tenha paz, né? Mas a Bíblia diz, os que estão na carne não pode agradar a Deus, mas o que está no Espírito pode agradar a Deus. E às vezes, amado, vem sabe, muitas vezes o diabo não vem em pessoas, mas manda secretário. E o secretário chega e fala e você se inclina. Às vezes o secretário está próximo de você. Não aqui, sabe, irmão? Por quê, querido? Se nós não tivermos no Espírito, chega a palavra de desaforo em nós e nós soltamos ela. Mas se estamos no Espírito, nós engolimos ela e não falamos. Porque a paz que excede todo entendimento vai guardar o quê? Os meus pensamentos e o meu coração. Porque se eu tenho uma palavra
de entendimento, eu não vou soltar ela para te ofender, eu vou engolir ela e deixar para nunca mais celebrar. Mas quando eu estou na carne, eu vou soltar aquilo que vem da carne. O que é a carne? É os olhos, é o ouvido, é o seu paladar, né? Tudo isso vem da alma. E a alma, todo dia, nós precisamos dominar ela. Porque a Bíblia diz que a nossa língua, ela fala as coisas que não convêm. Então, ele diz que um timoneiro, ele dirige o navio para todo lado, mas a língua, nós não, muitas vezes, nós não temos domínio sobre ela. E através da língua nós podemos ofender, podemos maltratar, podemos falar palavras que não deveria ter falado, mas quando nós andamos no Espírito, o Espírito vai nos ajudar. Todos os momentos disse: Espírito Santo, me ajuda. Mas se você anda no Espírito, amado, não precisa você falar isso nervoso com o Espírito Santo. Você chega pacificamente e diz: Senhor, muito obrigado. Oh, glória a Deus, Deus é bom, né? Ô Espírito Santo, me ajuda aí a vencer essa luta. E o diabo está se levantando de tal forma. O Espírito Santo está para te ajudar, querido. Ele é um amigo verdadeiro, né? Um amigo que está junto com você todos os momentos da sua vida, te ajudando, te orientando, te pacificando, né? Às vezes tem coisas que se levantam nas nossas vidas e nós falamos: e agora? Mas o Senhor é o nosso escape. Deus, amado, tem sempre escape. Não há uma porta só, não. Deus sempre tem uma porta de escape. Por isso tem aquela porta lá e tem uma aqui, né? Se aquela não deu, sorte por essa. Então, Deus tem sempre escape para você. Deus nunca deixa você no enrosco. Deus sempre tem uma solução. Mas o diabo, ele enrosca o ser humano de uma tal forma, ele começa se iludindo, né? Traga não é bem assim. Não é nada disso. E aí começa, e daí a pouco o camarada está enrolado de tal forma que não enxerga as verdades do Senhor. Quando vem as verdades, ele rejeita, ele odeia. Quando ele vê um crente, ele diz: eu vou atravessar a rua do outro lado, não vou passar lá não, que é ver o irmão. Certa ocasião eu ia saindo aqui da igreja, aí ia vir uma irmã, e um dia depois ela falou para mim: pastor, você ia saindo na igreja e eu vinha com short curto. Eu escolhi atrás do porte, pastor, para você não me ver. E nessas coisas, amado, o diabo ele é aspecto para trazer em nós, se nós não somos muito atentos, as coisas acontecem na nossa vida. Então nós precisamos ficar espertos. E para isso nós temos o grande amigo, o Espírito Santo. É uma coisa que nós, igreja, precisamos estar sempre mostrando isso. Porque é uma dádiva que Deus deixou para nós. Né? Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu deixarei o Consolador. Ele ensinará todas as coisas. Ele está em nós. E nós precisamos estar sempre, não usar, mas sempre falar com Ele. Ele vai nos orientar. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz por nós. Ele dá instrução. Seja nas coisas pequenas. Eu tenho procurado isso. Nas coisas pequenas eu tenho procurado. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, porque eu preciso da sua ajuda para me vencer essa luta. Porque, amado, quando você confia no Espírito Santo nas coisas pequenas, quando as coisas grandes vêm, você fala: e aí, olha, vamos aí, me ajuda. E as coisas vão acontecer. Amém? Mas o que inclina para a carne não pode agradar a Deus. O verso 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se não temos o Espírito, esse tal não é dele. Então, se temos o Espírito está para nos dirigir. O verso 13 diz: porque
Porque se vivemos segundo a carne, haveremos de morrer. Mas se pelo Espírito mortificar-te as obras da carne, viveremos. Então, pelo Espírito, nós temos que mortificar as obras da carne. A carne se levanta, mas se o Espírito está alimentado, ele vai dominar a carne. Mas se o Espírito não está alimentado, ele vai dominar a carne. O verso 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer mostrar como eu sou um filho de Deus? Anda pelo Espírito, seja guiado pelo Espírito. Não seja só nos momentos difíceis, nos momentos da nossa necessidade, mas seja nos momentos, todos os momentos da nossa vida. Abre a sua Bíblia ainda no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Aleluia! Deus é bom. Gálatas capítulo 5, o verso 16. Veja o que a palavra de Deus disse. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir as concupiscências da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro para não fazer o que querem. Quer dizer, a carne vive lutando contra o nosso Espírito. Então, a carne impõe sobre o Espírito. Ah, não, eu não vou orar, não. Para que orar? Ah, não, para que ler a Bíblia? Não, a carne impõe. Ela não diga isso, mas ela te dá um desânimo. Ela vê um desânimo para você não fazer. Então, a carne fica lutando contra o Espírito. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não faça o que queres. Quer dizer, um impedindo o outro. Mas nós precisamos alimentar o Espírito para que ele possa pensar, possa agir sobre a carne. Mas o verso 18, ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Porque, amado, a lei é para aqueles que não desobedecem. A lei é criada para aqueles que não andam em obediência. Mas para o cristão que anda em obediência, a lei ela está ali simplesmente uma lei. Mas ele não anda debaixo da lei. O verso 19 diz, ora, as obras da carne são manifesta. Então, quer dizer, as obras da carne, elas se manifestam. As quais são a prostituição, a impureza. Essas são as obras da carne que ela manifesta. E nós não devemos deixar ela se manifestar. O verso 20, ele diz, a idolatria, feitiçaria, a inimizade, as contendas, né? A nora briga com a sogra briga com a nora, porque contenda, né? Contenda, os ciúmes, né? Os ciúmes, amado, os ciúmes é obra do diabo, né? Obra da carne, né? No diabo não, da carne. O diabo que atiça a carne para poder fazer. A iras, a facções, as dissensões, né? O verso 21, ele diz, a inveja, a bebedice. Amado, nós devemos ter cuidado, né, com a bebedice, né? Muitas vezes nós estamos dando mau exemplo para pessoas que estão ao nosso lado. Nós que somos cristãos devemos ter cuidado com as bebidas, né? Talvez nós estamos influenciando pessoas que estão do nosso lado. E muitas vezes nós estamos influenciando. E nós devemos ter cuidado, porque isso é obra da carne. A carne que faz essas coisas acontecer, né? Aleluia! A bebedice, as orgias, as coisas semelhantes a estas, contra as quais vos provim.
Como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino do céu. Quer dizer, aquilo que eu pratico, não vamos herdar o reino do céu. O ciúme não faz parte da nossa vida. Não, pastor, eu estou ciúme porque eu estou protegendo. Não. Né? Nós devemos não deixar a obra da carne se manifestar em nossas vidas, porque somos do Senhor. Mas ele continua dizendo, o verso 22, mas o fruto do Espírito, ó, veja o que o Espírito traz. O amor, né? O Espírito dá amor, o Espírito traz amor. O gozo, a paz. Quer ter paz? Flui do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, faça ele, né? A Bíblia diz que pelo os seus frutos conhecereis. Porque uma figueira, o que ela vai produzir? Fígado. Então, do seu fruto eu conheço, né? A árvore boa ou a árvore mal. E ele disse aqui, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. A fidelidade, amada, é importante nas nossas vidas. Não somente para o cônjuge, mas para todos nós que somos cristãos. Até no troco, quando alguém dá um troco a mais, devolva, que não é nosso. Né? A fidelidade cabe em todas as áreas da nossa vida. Ser uma pessoa fiel diante dos homens, para que Deus veja a nossa fidelidade diante dos homens. E o verso 24 diz, os que são de Cristo Jesus, crucificado na carne, as suas paixões e concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Então, precisamos andar pelo Espírito. A carne, ela se manifesta, tudo isso que nós acabamos de ver. Por que a alma muito contenta? Porque a carne está operando. Quando nós deixamos a carne se manifestar, o diabo aproveita da situação da carne e algo de mal acontece. Mas quando nós damos vazão para o Espírito vai nos conduzir para as coisas boas. Então nós precisamos andar no Espírito. O Espírito é que nos dá a direção, o Espírito é que nos fortalece. O Espírito é que nos dá a sabedoria para tudo aquilo que nós precisamos fazer. Então, querido, que nessa noite nós podemos pegar tudo isso como lição para as nossas vidas. Que nós podemos cada dia mais ser homens e mulheres melhores para o reino de Deus. Para que as pessoas olhem em nós e vejam Cristo em nós. Né? Muitas vezes as pessoas, eu sempre costumo dizer que as nossas atitudes, ela fala mais alto do que as nossas palavras. Não adianta eu falar bem ou explicar para você bem, mas eu não viver bem. Então a gente precisa honrar as nossas palavras e procurar a fazer aquilo que nós falamos, é aquilo que nós vivemos. Nós não devemos viver uma coisa e falar outra. Porque as pessoas estão nos observando. A nossa vida nós estamos em uma vitrine. Então, aquilo que nós fazemos, as pessoas estão nos observando. E nós precisamos falar e precisamos cumprir. Honrar o nome do Senhor. Porque o Senhor nos capacita a tudo isso. Amém? Glória a Deus. Vamos